noite para você que nos acompanha aqui no Crônicas da Máfia. Hoje, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024. Hoje, deixa eu só colocar aqui nosso recuo de patrocinadores ali, que ele vai fazendo essa troca. E eu acho que o Daniel Scola, que aí é o nosso parceiro sempre aqui no Crônicas da Máfia, já pode fazer o primeiro merchan da noite. Olha ali, cara. Bebendo uma espumante boa Olha da Serra aí. Gaúcha, Serra Gaúcha, qual será? Aurora. A Aurora, vivo agora. E ele tá vivendo agora. Qual que é a... É um espumante Chardonnay Prosecco. 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 Esse aí é... Mas todos são bons, né? Isso aí, esse aí é originário da... É uma receita de Vêneto, se eu não me engano, no norte da Itália, né? O Escola vai saber dizer Isso. melhor. E é Norte uma... de Itália. É uma receita que é como é o champanhe também, né? Dizem que só é feito lá, mas a Aurora É que traz. Champagne é da França, né? Exato, Quase da exatamente. região de Champagne. Mas isso aqui é espumante da Serra Gaúcha. E por que a Serra Gaúcha tem os melhores espumantes do Brasil? Porque o solo da Serra Gaúcha é propício para isso. Para as Exatamente. videiras, plantio de uva. Aí ali a serra se desenvolveu muito em cima de Itaú e do vinho, né? Só vou dar uma contextualizada para o pessoal que não é chegado, assim, não entendo muito de vinho e tal. Tudo isso que o Daniel falou aí, que é o tipo de solo, o clima, é o que a gente chama, o que o pessoal das vinícolas chamam de terroir, que é tudo Isso. aquilo que é propício para a produção de um vinho de uma qualidade de uva. Então, o terroir da Serra Gaúcha é um dos melhores do mundo para a produção aí de vinhos leves, principalmente vinhos brancos. Vinhos finos. Vinhos finos, vinhos muito bons. E E olha só, espumantes, né? Claro. exatamente, aproveitei também esse final de ano aí, tava com Aurora, mas eu não vou mostrar a garrafa que já foi, né? A garrafa já foi. Então, vou ficar devendo, mas o Daniel aí fez o nosso merchan aí, show de bola, Ô, Daniel. Fernando, eu só tomo Aurora. Olha aí, ó. Viu, Aurora? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá aqui com a gente por causa disso, porque a gente bebe vinho, porque a gente bebe espumante. E tava bom o espumante nessa virada de ano aí, escola. Aliás, foi o que eu bebi na virada do ano, né? Ah, Mas não só na virada do ano. Já bebo espumante há muito tempo. Inclusive em 2024, agora, vou beber mais ainda. Não ah. sou alcoólico, tá? Não, mas isso não quer Mas dizer, né? gosto de um bom vinho e uma boa espumante. É muito bom, faz bem, deixa a gente mais leve também, né? De certa forma. Deixa a gente mais leve, então é um meio de você aproveitar aí a sua vida, é beber um espumante. É o único vício que eu tenho. De outros que a gente já falou aqui, né? De vários outros vícios aí que existem, né? Que podem ser muito ruins. Mas também, né? Agora eu vou colocar outro patrocinador aqui na jogada, porque neste final de semana eu tava lá na Edel House, fui levar os amigos aqui que vieram passar o final de ano comigo. Levei pra lá, já busquei o chopp no Growler, né, para trazer para cá. Então foi uma mistura de Aurora com Edelhaus aqui em casa, né? Já deixei tudo comprado aí. E aí fizemos aí um baita de um pernil de porco junto com uma picanha de porco na noite aí do Réveillon da virada. E aí tivemos aí os nossos patrocinadores, digamos assim, patrocinando nossa virada de Isso. ano. Aqui então, show de bola. Inclusive, dia 18, nós vamos lá, né? Dia 18 nós vamos lá. Eu gravei um vídeo, tô falando aqui quinta-feira, né? Então eu gravei um vídeo ontem, exatamente chamando o pessoal aí já
para ir para Edelhaus no dia 18 de janeiro. A gente vai estar gravando nosso episódio 18. Olha, já estamos nos 16 aí, pessoal. Então tá chegando aí a hora. E a gente vai estar lá. 20 horas a gente começa a live, né? Que vai ser uma live Isso. pela primeira vez. E a gente vai estar lá, então, quem chegar lá pode conversar com a gente, pode trocar uma ideia, a gente vai estar lá exatamente para isso e também para falar aí sobre o Crônicas da Máfia, fazer o nosso episódio aí especial. E vamos começar o nosso de hoje, porque senão a gente só vai aqui ficar falando de vinho, de cerveja, isso a gente deixa para outro momento, né? Deixamos pro dia que a gente se encontrar lá na Edelhaus, lá vai ter bastante espaço para falar disso. Hoje nosso Vamos assunto, lá, então. vamos lá, hoje o nosso assunto, continuando aqui com os chefes da máfia, né? O como ser um chefe do crime. Hoje a gente vai falar sobre crime. E talvez e agora eu vou fazer a pergunta que vai começar esse episódio. Foi Pablo Escobar o maior criminoso da América do Sul? Com certeza. E outra certeza o Pablo Escobar foi o maior traficante de drogas do mundo. Traficante de cocaína. Pablo Escobar eliminou muita gente, inclusive candidatos à presidência da Colômbia. Que o Pablo, porque na época tinha uma proposta de um candidato que era a extradição dos criminosos para os Estados Unidos. E aí tinha um grupo lá, extraditados. Então Pablo Escobar tinha medo disso, de ser extraditado para os Estados Unidos. Aí botou uma bomba e matou todo mundo no avião. Mas ele matou o candidato a tiros Sim, durante o comício. exatamente. Ele primeiro. E aí a gente sabe porque a série Narcos conta muito bem nessa história, apesar de ter algumas coisas ali que tem gente que diz que não é, tem gente que diz que É, é, mas óbvio que que vão contar de um ponto de vista, senão não é uma série, né? Vão contar de um ponto de vista. Mas ele primeiro assassinou, se eu não me engano, um ministro da Justiça, né, isso, em um carro não aberto, um carro do governo mesmo, né, isso. lá Carro em oficial. Bogotá. Carro oficial, obrigado, escola. E daí depois também assassinou um dos candidatos ali às eleições de 80 e pouco, se eu não me engano, Carlos Gaviria. Carlos Gaviria. Não, mas acho que Carlos Gaviria foi o que foi presidente. Era Não, então foi o o predecessor outro. dele. Isso aí, eu já vou catar aqui. Não me lembro o nome dele. Que Carlos era. Gaviria foi presidente. Isso aí, foi sim. Que foi quem que tava naquela assim, bah, será que eu vou ser candidato? Depois de matarem o cara que eu tava fazendo a, a campanha, A digamos campanha. assim, que estava totalmente contra a parte dos cartéis, né? Não era só contra o Pablo Escobar, era contra os cartéis mesmo. Que pegou uma dimensão muito grande na escola. Pegou uma dimensão muito grande. Daí a população da Colômbia estava saturada, né? É, Saturada com aquilo. é. Eu Daí acho. o Pablo Escobar fez uma coisa inacreditável e construiu a própria prisão, catedral. La Catedral. Era um morro. Daí construiu a prisão como uma forma de acordo com a justiça. Ele seria preso, mas ele construiria a própria prisão. Aí, bom, a prisão dele tinha academia, tinha Churrasqueira, mesa de churrasqueira, bilhar, zoológico. tudo. E aí, bom, isso irritou muito a população colombiana, né? Muito. Daí o Pablo Escobar, claro, fugiu, né? E aí, quem matou o Pablo Escobar?
Não se sabe. É, não se sabe. Mas o Pablo Escobar estava escondido numa casa em Medellín. E aí ele, em 1993, ele foi localizado. Era uma força-tarefa entre DEA, a Agência Americana Antidrogas, e o Exército da Colômbia. E aí eles localizaram. O Pablo Escobar ainda tentou fugir. Ele saltou da janela num telhado, né, telhas de barro, e ali ele foi morto. Provavelmente, não se sabe quem deu o tiro fatal nele. Provavelmente foi um colombiano, Carlos Castanha, que fazia parte do grupo. Que era do exército. Provavelmente. Fazia parte do exército. Era Exército militar. colombiano. Militar. Militar. Nada mais justo, né? Digamos assim. Nada mais justo. E, como eu disse, o medo de Escobar era ser extraditado para os Estados Unidos. Tanto que quando ele chegou próximo ali de ser preso, antes dele construir a catedral, ele também tomou refúgio, né, no Panamá, se eu não me engano, ou na Guatemala, que o ditador era o Noriega. Então era Panamá. Panamá, isso. Ele ficou uma época assim que estava meio perigoso, ele estava prestes a ser preso na Colômbia, né? E aí Uhum. ele foi dar uma acalmada, digamos assim. E Agora vamos aí falar do Noriega, então. Noriega, bah, tá louco. Outro Noriega, ditador. ditador brabíssimo, assim. Pouca gente conhece, na realidade. A gente teve muitos ditadores aqui na América Latina, né? A gente fala muito sobre ditadura brasileira, ditadura chilena, ditadura argentina, mas teve outras, né? E algumas bem piores. A do Panamá foi bem crítica. Panamá. Outra ditadura foi na República Dominicana, Verdade. com Rafael Trujillo. Rafael Trujillo. O apelido dele era Bode. É, tinha muita gente que na. Era na. Se a gente for entrar aí na parte da ditadura, dá. Nossa. Porque daí tem toda uma política externa que vem da Guerra Fria, né? Que os Estados Unidos começou a colocar realmente a mão na América do Sul, América Latina, para realmente que não acontecesse o que aconteceu em Cuba, né? E em alguns locais aí Que foi. aconteceu? Cuba é uma ditadura, tá? Sim, sim, Cuba é uma ditadura. Vou te contar uma história só. Uma vez eu estava em Havana entrevistando uma pessoa. Eu nem falava de política. Daí o cara interrompeu a entrevista e disse: Olha, estou sendo vigiado. E eu li assim: Não estou vendo ninguém. Cara, esses caras de óculos aí, câmera social, com certeza, polícia política do Fidel. Deu, tá, em nome da tua segurança, vamos interromper essa entrevista aqui. lembra que ano foi Interromper. isso? 2016. Barbaridade. Por que eu estava lá para a RBS? Porque o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi fazer uma visita a Cuba. E eu fui lá acompanhar. Eu tinha voz boa, né? Caminhava bastante, tá? Antes do câncer. Sim. Aí um dia estava lá, no dia que o Obama ia fazer um discurso, eu estava entrevistando esse cara na rua ali. Aí ele interrompeu, nem era sobre política, era sobre o impacto da visita do Obama, né? Deu o cara, pá, vamos ter que interromper a entrevista. Eu tenho família. Os caras, por que não tem ninguém? E esses caras de óculos de câmera social com certeza são agentes do governo. Aí interrompemos. Olha só, para encerrar Cuba, tá? Eu estava numa casa de família. E a mulher tinha uma vaquinha no, no, no jardim. E eu vi que a mulher passava fome, né?
eu falei para ela, por que não carneia essa vaquinha e eu tirar leite dela? Não dá, o governo não deixa. Meu Tem que Deus. pedir autorização pro governo. Meu Deus do céu, que ditadura. Não, e se tirar o leite ainda tem que dividir com o governo, né? Barbaridade. Lá, hotel, tem hotel, mas é só na praia. Só na praia. Que foram que restou, né? E, Depois de 50 e poucos ali. não tem restaurante também. Tem chamados paladares. Nas casas das pessoas tem restaurantes. Então tu almoça lá. Ah, Isso é uma ditadura. é. Disso eu posso falar. Eu vivi isso. Bah, que coisa. Que coisa. Impressionante, impressionante. Ah, dá pra fazer um link aí, talvez, Daniel, com o que era Medellín na época do Pablo Escobar? Colin, Com a esse aí, ditadura, né? A ditadura cubana. embora o governo fosse democrático, né? Mas o Sim, sim. Pablo Escobar era a pessoa mais importante da Colômbia. Ele era o grande poderoso. E se infiltrou em crimes, se infiltrou na política, se infiltrou na justiça, se infiltrou no exército, tudo para não ser extraditado e preso. Então, imagina quantas pessoas ele não matou. Sabe qual era a fortuna dele estimada? Isso é uma boa. 30 bilhões de dólares. Não, não tem explicação. Sabe como é que a polícia, o DEA, pegou ele? Interceptação telefônica. Ele conversava com o filho dele. A ideia deduziu que ele estava numa casa escondida. Em dezembro de 1993. Eu vou deixar tu falar agora. Não, bah, Vou olha, beber, é vou uma, beber minha espumante agora. é, co- bah, olha, é que toda a história do Pablo Escobar, assim, ela é bastante, ela é longa, ela é profunda, e ela toca, assim, né? Primeiro na parte em que, enfim, ele era de Medellín, sempre foi de Medellín, era contrabandista, né? A história dele, ele era contrabandista, e, e nessa época ainda não se fazia o contrabando de cocaína. A cocaína chegou mais tarde, né, em meados ali de 83, 84. Mas quando chegou, a grande sacada do Pablo Escobar e que alguns outros de outros cartéis ainda não possuíam era que ele sabia, como ele era um cara, digamos assim, do chão, digamos assim, não era de uma elite, ele sabia quem subornar, ele sabia por onde a droga tinha que percorrer, né? Ele, obviamente, toda a droga ela era feita nas florestas ali amazônicas, né? E era depois passado para as grandes cidades que ficam no, no oceano ali, na parte litorânea, né? Bogotá, Sim, Medellín, Cali, todas essas grandes cidades são cidades lindas pra caramba, né? Quem vai pra Colômbia, eu tenho conhecidos meus que foram pra Colômbia e dizem, cara, visita a Colômbia que é maravilhoso, é lindo. E esse era o local onde o pessoal realmente consumia. Então, quando a gente fala de cartel, por exemplo, às vezes as pessoas não sabem o que é cartel. Cartel é um termo utilizado para que duas ou mais associações de um mesmo negócio eles coloquem o mesmo preço para que não haja concorrência. Então, isso. se formou os cartéis na Colômbia Na Colômbia. exatamente para que não houvesse uma concorrência tanto entre os cartéis de Cali quanto os de Medellín. Medellín era basicamente assim liderado pelo Pablo Escobar, mas Cali tinha muitos líderes, né? Então, para eles não concorrerem e não dar guerra, que
é ruim para os negócios, né? A gente já falou aqui em outras partes que a gente falou sobre outros mafiosos aqui, eles não queriam guerra, não queriam guerra. Não. A mesma coisa aconteceu na Colômbia. Eles não queriam guerra, eles queriam poder. Então, eles queriam dinheiro, eles queriam dinheiro. E eles ganhavam dinheiro através de associações entre eles mesmos para exportação do produto para Estados Unidos, México, enfim, até o Brasil entra nessa jogada, porque também foi toda uma década ali de 80 que foi maluca, assim. Até tava ontem assistindo Os Bons Companheiros. Que década louca aquela ali, hein? A gente se Ô, escapou muito. Fernando, deixa eu contar uma coisa. Os Estados Unidos botaram preço para informações sobre o Pablo Escobar. $1 milhão. Eles ofereceram $1 milhão Isso é pra para quem cabeça de oferece mafioso, né? De mafioso do... para qualquer informação verídica. $1 milhão. Se alguém fornecesse, ia ficar rico. Só que o Pablo Escobar era muito mais poderoso. Rico O Pablo aonde, né? Escobar odiava os Estados Unidos. Pois é, por causa da extradição e muita gente dele foi extraditada. E esse era o medo dele. Tanto que quando ele vai pra La Catedral, que é a prisão dele, é o jogo dele. Ó, eu vou ser preso, só que eu só me entrego se não tiver o termo de extradição. E eu vou construir a minha prisão, né? E Tem um livro maravilhoso do Gabriel Garcia Marques, Notícias no Sequestro. Conta a história do Pablo Escobar. esse eu Vocês, não conheço. eu já li esse livro aí. É muito bom, inclusive. Recomendo. Gabriel Garcia Marques, Notícias no Sequestro. Sim, sequestro. Ali conta, que a gente sabe, né? Garcia Marques era colombiano. Sim, Nasceu em Cartagena, na praia. na praia. Mas ele conta como era o sofrimento das pessoas. Que o Escobar é uma espécie de Robin Hood, né? Ele roubava e financiava o bairro dele, né? Cesta de Natal, presentes, tudo dele, mas ele invadiu onde o Estado não estava presente, ele invadiu e tomou conta. Isso aí, e assim, isso assim dá uma discussão sociológica muito grande, né? Porque, bah, olha só, o Estado não tá nem aí para aquelas pessoas daquele local, né? E aí um criminoso começa, entre aspas, a comprar essas pessoas, né? Através daquilo que está faltando para elas. Comida, roupa, segurança. Então é uma coisa assim, tu tem que fazer um estudo sobre isso para ver onde é que o Pablo Estado está Escobar falhando. matava e ria. É, incrível isso. Inacreditável. Inacreditável, assim. Por que a gente está falando isso? Porque o Escobar repete a lógica da máfia. É isso. Repete a lógica da máfia e ele faz de uma forma assim absurda, porque a gente sempre fala aqui sobre as máfias, né? A gente já falou aqui sobre máfia em Nova York, sobre Chicago, na própria Itália, né? Na máfia siciliana. E hoje a gente está falando sobre a Colômbia. A Colômbia foi quase assim possuída por um grupo criminoso, né? Por grupos Isso. criminosos, né? Foi E possuída. foi possuída, foi possuída. Tinha o cartel de Medellín, que era comandado pelo Pablo Escobar. Tinha o cartel de Cali. Tinha outros cartéis.
Eu tinha um amigo meu que morava em Bogotá. E ele não viajava para Medellín. Em Cali, e disseram para ele, não vai a Medellín. Que ainda hoje, atualmente, ainda existe o risco. Então, as Farc, as Forças Armadas da República Colombiana, só se formaram por causa do Escobar. Para combater o Escobar, as Farc era o outro lado. Para combater o Escobar. Eu ia Então, perguntar sobre isso. olha o mal que essa pessoa causou. E é um grupo paramilitar, né, as Farc? Total. Um grupo paramilitar. Que por Então, todos drogas também, né? é, é. Também não deixa de ser aí uma máfia, porque está entranhada na floresta ali amazônica e nem a Colômbia consegue desmantelar ela, porque ela não tem um líder, ela tem muitos líderes, né? Quase Muitos. é uma organização terrorista, né? Como a gente vê em guerras aí que estão acontecendo por aí, ela ataca por células. Sabe que até me pergunta assim, qual é o livro definitivo sobre isso? Cara, não tem um, tem vários. Não poderia indicar um só. Tem vários livros que eu já li sobre isso. Tem esse que eu falei, Notícias de Sequestro. Tem um outro livro chamado Caçando Pablo, escrito por Tim Weiner, que ela é repórter do New York Times, mas tem em português, tá? E um agente da CIA lá, não me lembro o nome dele. Agente D, na verdade. Eu ia falar, acho que era do DEA. Buscando Pablo. Buscando Pablo. É o nome. Até posso indicar esses livros aí. E a gente, acho que para complementar e também para a gente ir finalizando aqui nosso programa. Já? Ah, corre, né? Quando a gente fala sobre Pablo Escobar, corre. Ah, tem a parte econômica. Por que os Estados Unidos estava querendo tanto acabar com o Escobar? Porque muito dinheiro estava saindo dos Estados Unidos na época do consumo de drogas. Até quando a gente vê o Narcos ali, o primeiro episódio dele, começa nos Estados Unidos, né? Começa nos Estados Unidos o cara dizendo que ele trabalhava pro DEA e eles pegavam o pessoal que vendia maconha em Miami. E esses caras eram umas pessoas chinelonas, assim, não usavam nem armas, tinham dificuldade de comunicação e era super fácil Era de Verão do agarrar Paz e esse. Amor. Era da época dos anos 60, né? Finaleira dos anos 60 ali. Isso aí. Uhul. Isso. Muito Maconheiros. simples, muito leve, porque a maconha ela tem um efeito depressivo, né, no corpo, ela não tem um efeito energético no corpo, ao contrário da É. cocaína. A cocaína ela tem um estado eufórico, né, Nunca cheirei. eu também não, mas é o que Nem diz. fumei. Também não. Isso é só o que diz só o que diz o que são as causas alucinógenas, né, médicas. E a cocaína, ela tem essa alta euforia, uma um distúrbio, ela causa um distúrbio, né, muito grande. Só que essas pessoas que faziam a venda das drogas ali, elas já tinham armas, então quando elas iam confronto para a polícia, elas achavam que eram imbatíveis. E aí Uhum. muita gente do DEA morreu. E quando a cocaína foi para os Estados Unidos, muita grana saiu. E começou a sair as pencas, porque não tinha onde colocar na Colômbia essa grana, né? Muitas Tem células uma do explosão cartel de tráfico nos de Estados Unidos. drogas. Tráfico e consumo nos Estados Unidos de cocaína. Por causa do Pablo Escobar. É, isso aí.
E é muita. E essa é a grande sacada do Pablo Escobar como criminoso, né? Uhum. Foi não deixar em casa a droga, a penca da droga. Foi mandar para o exterior. Porque ali era onde se ganhava realmente o dinheiro dele, né? A grande massa de dinheiro dele É não isso, vinha da Colômbia, vinha dos Estados Unidos. claro. Essa foi a grande jogada aí. Acho que dá. Quer complementar mais uma coisa, escola? Opa! Acho que perdemos o escola por enquanto. Tem uma secada aí. Mas o assunto acho que era esse, pessoal. Vamos ver se o escola retoma aí. A gente está na live agora, já demos 30 minutos, um pouquinho aí mais. Deu uma congelada, vamos ver se ele retoma aqui ou eu já encerro. Vamos ver aí. A gente hoje está falando sobre o Pablo Escobar. Já está o rótulo da Aurora ali. O escola está bebendo um. Opa! Aqui ó, veio mensagem agora. Acabou a bateria, encerra aí então, tá? Encerro. Encerro sim. Só então, hoje a gente vai finalizando aqui sobre o Pablo Escobar. Falamos bastante sobre o Pablo Escobar hoje, né? Poderia ser mais um pouco, sim, poderia. Mas a gente espera vocês no episódio 17, aí onde a gente vai falar sobre o Meyer Lansky, sempre na parceria aí da Edel House, né? Onde a gente vai gravar o nosso programa ao vivo. Não vai acontecer o que aconteceu agora. A gente vai fazer ao vivo lá então, se vocês quiserem chegar, a Edel House fica aqui em Nova Petrópolis. Vocês podem chegar lá, a gente vai estar lá recebendo vocês, recepcionando vocês. Às 20 horas começa o nosso programa e depois a gente toma lá uma cerveja ou um vinhote com vocês lá, conversando sobre o que vocês quiserem, a gente vai estar lá disponível para vocês. Também lá com a gente vai estar a Vinícola Aurora Viva ou Agora, que ficou aí na tela, esse bravíssimo espumante Prosecco aí, um dos melhores aí da Vinícola Aurora, que tem o melhor terroir para as uvas, o melhor terroir para uvas brancas é aqui no Rio Grande do Sul e um dos terroirs é da Vinícola Aurora. Eu vou finalizando o nosso programa por aqui, nosso episódio 16. Semana que vem a gente está de volta. Eu espero aí a presença de vocês para falar sobre Meyer Lansky. Tchau, tchau!